Ah, cara, deixa eu trabalhar, pô. Assim não dá, pô. Pô, toda hora, pô. Oi, gente. Tudo bem com vocês, pessoal? Pessoal, eu tô fazendo aqui essa publicação numa edição especial, até porque eu peguei a notícia, né, das tarifas, né, que tá acontecendo, né, que o presidente dos Estados Unidos anunciou para o Canadá, para o México e para a China, né. E aí eu resolvi dar uma esclarecida, né, já que eu já lancei os episódios da movimentação, e quem acompanhou os episódios já vai entender a linguagem, né? Para poder falar um pouco sobre isso, né, gente? É um cenário aí que vai movimentar muitas coisas e muitas coisas vão mudar, certo, gente? Mas muita gente da imprensa está entendendo a atitude do presidente como uma atitude assim impensada, né? Uma atitude assim inexplicável, né? Para que tarifar tantos os países, né? E a princípio eu também pensei dessa forma, né? Era uma atitude impensada. Mas depois eu me relembrando que o Elon Musk, né? Ele tem feito corte, né, no governo, né? Aí eu parei e pensei, e aí eu comecei a entender, né? Por quê? Eu vou explicar para vocês. A tarifa ela vai aumentar a arrecadação do governo dos Estados Unidos. Com o aumento da arrecadação, o governo tem mais dinheiro para fazer aquilo que ele quer fazer. Então, tipo assim, o presidente ele não mostrou as suas estratégias, né? O presidente dos Estados Unidos. Mas a princípio dá a entender que é uma forma de ter mais arrecadação. Observando o que o Elon Musk tem feito, né? Cortando os gastos, né? Enxugando a máquina, né? Alegando que a dívida pública americana, né? Então, provavelmente, com a movimentação do Elon Musk e essa questão da tarifa, né, que o Trump ele quer impor, talvez estão tentando arrecadar mais dinheiro para algum objetivo, tá? Para algum objetivo, para alguma ação e, consequentemente, ter mais dinheiro em caixa, certo? Alguns especialistas não entendem muito essa atitude meia sem explicação, meio sem nexo, mas o que dá a entender é para poder aumentar a arrecadação. E ele mesmo, né? Pelo que eu já vi pelo noticiário, já aponta que se aumentar, ele vai aumentar também, né? Então, cada vez mais vai arrecadar mais para os Estados Unidos, né? Claro que quem vai pagar é o consumidor, né? Alguém tem que pagar essa conta, isso é indiscutivelmente, né? Mas uma das explicações que eu pude entender, provavelmente para poder aumentar a arrecadação do governo dele lá, né? Para ter mais dinheiro para fazer alguma finalidade. Com o tempo a gente vai saber qual é essa finalidade. Agora, o que eu tenho para falar em relação a essa situação? Na estratégia, pelo que eu entendi do presidente americano, provavelmente ele está se aproveitando da questão que a Europa está focada na questão da guerra da Ucrânia, está com as atenções, né, com a guerra da Ucrânia, para ele poder tomar essa atitude, para ele poder tomar essa frente. Embora, de uma certa forma, eu entendo que algumas coisas ele não se importa, mas isso, de uma certa forma, traz muito privilégio, né, já que menos países para poder reprovar a atitude dele, né? Embora estão vendo, mas a ocupação agora, a preocupação é com a Rússia, né? Então, assim, de uma certa forma também estratégia, se aproveitando dessa vulnerabilidade dos parceiros comerciais, que é a Europa, no caso, né? E isso é bastante interessante falar, porque isso provoca duas guerras ao mesmo tempo, né? Muita gente não acaba percebendo e não acaba se ligando, né? Porque, tipo assim, geralmente a gente foca muito em uma unidade de medida, ou uma forma a gente ver as coisas. Mas existem vários tipos de formas que podem influenciar essa unidade de medida, entende? Então, o que acontece de fato de verdade?
a guerra comercial que ele está tentando impor, no caso, talvez para poder aumentar a arrecadação, é o que dá para entender, é uma segunda guerra, gente. Tá? Tanto a guerra da Europa, aliás, guerra da Europa não, né? Mas a guerra da Ucrânia junto com a Rússia, mas que envolve a Europa, ela é uma guerra física. A guerra comercial, que é a guerra sobre produtos, né? Ou comércio que privilegia as nações, no caso dos Estados Unidos, também é uma outra guerra. Então, para quem já assistiu o primeiro vídeo, vai entender que são duas movimentações. E essas duas movimentações vai mudar bastante o cenário mundial, tá? Vai trazer bastante transformação, vai trazer bastante modificações, e a gente pode ver outras coisas que normalmente a gente não veria numa situação normal, entende? E uma coisa também que é importante também ser falado nessa guerra comercial, e essa guerra comercial, né, a gente pode falar também. Uma outra coisa também que é interessante também ser falado, né, e isso aí é uma coisa que me deixa um pouco triste, né, porque eu estudei a história dos Estados Unidos, entendeu? Não tão aprofunda, mas o que eu tenho é suficiente para poder falar. Que a maneira que o Donald Trump ele age diante das nações, né, impondo as questões à força, né, perdendo aquele jeito dos outros presidentes, tipo Maquiavel, tipo aqueles presidentes muito tipo oculto, não se expondo, mais pensativo, manipulador, malicioso, artimanho, de artimanha corrigindo aqui, ele perde muito, né, os Estados Unidos, né? Ele com essa atitude dele também, né, ele faz o país perder a característica que tornou ele mundialmente uma potência. A arte de saber negociar, não na frente das câmeras, mas nos bastidores, e saber tirar as peças sem que se expõe, né? Aquela coisa de entrar e sair e não ser percebido. E de uma certa forma os Estados Unidos ele fica muito pobre nesse quesito de inteligência, né? De saber mexer com o cenário mundial, e fica muito empobrecido. Então, nesse sentido, os Estados Unidos perde muito nessa característica. E como todo mundo já sabe, né, ele fica isolado, né, porque ele não quer participar da guerra ali da União Europeia junto com a Ucrânia. Então, ele não quer participar. Ele está brigando agora com esses três países: a China, o Canadá e o México, né? Então, tipo assim, ele praticamente fica isolado, né? E isso não é bom para o negócio, né? Ser excluído, né? Perde força, perde presença, perde uma representação. Então, isso dá a entender, e é isso que eu consigo fazer uma leitura de agora, que a moeda americana ela vai perder força. A moeda americana ela vai começar a ser desvalorizada por conta dessa atitude do presidente também de se isolar, não mostrar presença, não for firme. Porque uma vez que a União Europeia ela entenda que ela é autossuficiente para poder se defender, vai se acirrar a briga pelo mercado, né? E aí uma questão comercial já pode pular para uma questão nuclear, né? Porque o capitalismo é uma concorrência, mas ele é uma disputa, né? Então, com a União Europeia conseguindo reverter essa situação, deixa os Estados Unidos de uma forma isolada, né? Ou seja, perde muito poder de barganha, de argumentação, de negócio, porque já não tem mais aquele trunfo daquela potência que acontece, né? Isso o presidente não está vendo ao longo prazo, e isso muitos especialistas conseguem perceber essa questão. Agora, eu queria falar aqui uma última coisa, que a inflação, né? Ou seja, muitos estão falando da inflação, mas eu vejo, assim, por mais que aumente os impostos e vai gerar uma inflação, eu vejo mais uma deflação para o Brasil, tá? Por quê? Porque a Europa está olhando lá para a Rússia, né?
Então provavelmente vai gastar mais. Se ela gastar mais, ela vai necessitar de produtos brasileiros, né? Então a economia brasileira ela pode ser aquecida se souber se posicionar. Os Estados Unidos impondo, né, através do Donald Trump, imposto, né, para poder beneficiar a indústria americana. Evidentemente que não vai aceitar. Então eu percebo que a médio prazo e até a curto prazo, a moeda vai se desvalorizar, mas a longo prazo eu vejo que não. Ela pode voltar a normalizar ali pelo fato que ele rompeu, né, com as questões climáticas. Né? Então isso aí pode, daqui a uns 2, 3 anos, haver um aquecimento aqui no Brasil e voltar a ter uma hiperinflação, voltar a ter uma inflação, corrigindo aqui, tá, gente? Por conta do aquecimento global, tá? Mas a princípio eu vejo que vai haver uma deflação, porque cada vez mais ele se torna isolado, cada vez mais as nações entendem que é melhor operar com a sua própria moeda, até pelo discurso nacionalista, né? Um discurso arcaico, um discurso desgastado, envelhecido, e que não tem necessidade nesse momento agora fazer o presidente, porque não serve para o atual momento para os Estados Unidos. É muito mais um discurso de integrar, de união ali, de fazer o jogo ali de meia boca, que seria muito mais inteligente. Então, com isso, os Estados Unidos tem muito a perder, né? Já se fala até usar as próprias moedas, usar uma moeda alternativa por conta disso, né? Então, é isso, gente, que eu queria falar hoje para vocês. O vídeo já ficou bem longo e até a próxima edição especial para vocês, tá? Tchau.